Olá, meu nome é Herbert Lisboa Torres, eu sou psicólogo formado na pós-graduação da PUC de Minas Gerais. Sou formado ano passado em Direito, também sou escritor imortal da Academia Palmeirense de Letras. Faço o programa 5S, 9001, Liderança Transformacional, Moderna de RH. Mas o mais importante nesse vídeo agora é dizer que eu sou cineasta. A gente já produziu 14 filmes, né? E criamos, desde o ano 2000, o curso de formação profissional de cinema para cinema, teatro, TV e agora internet e rádio também, né? Com isso eu criei o método Zendo. Mas o que é que tem de importante disso? Porque o grupo Zendo, que é o grupo que eu criei, ele foi formado em janeiro de 1998. E nós agora, no mês passado, completamos 20 anos de existência, né? E de lá para cá a gente produziu muita coisa. É uma produção independente, é uma opção que eu segui, né? Não que eu seja eu fique contrário ao apoio governamental, mas eu segui um caminho que eu achei que deveria ser que não houvesse interferências políticas, outras gerenciais, como alguns cineastas que ganham bastante dinheiro, né, em relação a isso. Então, segui um caminho de independência. Criei o método Zendo, que eu conjuntei o Zen, a psicologia, o psicodrama, a ética, a espiritualidade, e outros fundamentos bastante importantes. Criei técnicas como a roleta de emoções, a historicidade de uma cidade, aí vai, várias coisas, do qual hoje o curso ele é formado em módulos que podem aprovar e reprovar o indivíduo, e ele tem gerado pessoas. Eu acho que eu já trabalhei nesse tempo de teatro também. A gente teve teatro em 1998, tinha o Zenarte, lá a sede era no Farol. Nós produzimos, às vezes tinha duas peças em cartaz ao mesmo tempo, né? Uma infantil, outra adulta. Nós produzimos uns 6 programas de televisão, uns 7 em rádio, colunas em jornal, mais ou menos uns 17 livros, obras literárias, né? Também vários tipos, séries audiovisuais, como Minuto com o Cineasta Herbert, a série Palmeirada, né? E aí vai, esse tempo todinho a gente tem trabalhado. Eu trabalhei nesse tempo, treinei desde uma pessoa que morava, digamos assim, num sítio em Marechal Deodoro, que morava numa palhoça, que nem televisão nem luz tinha, até ator e diretor também, da Rede Globo, que foi o Marco Weinberg no nosso 13º filme, O Mistério do Homem de Barro. Então, de lá para cá, tenho me dedicado bastante a aprofundar esse tipo de trabalho, para cada vez tornar um método. Pretendo que o nosso método Zeno seja o melhor do Brasil e depois o melhor do mundo, porque a gente trabalhou a ideia também da cabeça do ator em si. Ele precisa ter uma qualidade que muitos atores não têm. Eles fragmentam a personalidade. É um detalhe que eu não vou colocar agora, mas grande parte da direção cênica no mundo acaba fragmentando a personalidade do ator em si, né, gerando problemas graves. Ele não está em terapia, em psicoterapia. Mas, por exemplo, nesse tempo todinho, foi muito bom. Fizemos vários programas de televisão, criamos bonecos que recebiam comunicados, recebiam cartas na época, recebiam e-mails. Então, é muito prazer. 20 anos de produção científica e cultural e artística. Criamos eventos, onde a gente uniu vários artistas. Eu criei também o COCEAL, o Código Cultural do Estado de Alagoas, que seria uma regimentação de como deveria ser a cultura no Estado de Alagoas. Fui chamado para dirigir o filme internacional,
Os Druidas e Segredo da Pedra da Luz, a produtora pediu para fazer o roteiro junto com a amiga minha, produtora de São Paulo. Os Druidas e Segredo da Pedra da Luz. É no estilo do Harry Potter, Senhor dos Anéis. Ele está em inglês. Infelizmente, durante o processo, a gente já estava para gravar em 3 a 4 países. Já tinha até site. Aí a projetista perdeu o prazo. Mas nós fomos chamados para outro, até para um ex-jogador da seleção brasileira, que virou o Beethoven brasileiro em si. Mas não rolou porque não conseguiu a verba necessária em si. Então, estou sendo chamado várias vezes a produção de fora, mas eu sou um filho, eu cuido da minha mãe, que eu chamo de minha filha mais nova, de 84 anos, e estou aqui em Alagoas, centralizo em Alagoas, mas eu posso produzir em outros lugares, né? E algumas coisas importantes. Por exemplo, nesse tempo, o filme Um Amor Além do Tempo bateu o nosso recorde, já está com mais de 450 mil visualizações na internet. 20 anos dizendo, né? E um dos filmes da gente talvez tenha batido o recorde de quantidade de cidades gravadas. Foi o Agente Kennedy, a Fórmula DHD, que foi o 007 brasileiro. Gravamos em 18 cidades do estado de Alagoas. Eu descobri que Alagoas é um celeiro de grandes artistas. E tem, para mim, o maior ator de todos os tempos da telecinografia e da parte cênica do Brasil, que é Jofre Soares. Aí você pode dizer Jofre Soares. Eu conheço o Jô Soares, Jofre Soares. Ele foi Padre Cícero, ele fez várias coisas. E ele foi encontrado por um diretor da Rede Globo lá em Palmeira dos Índios, na minha cidade, que o meu torrão é querido, sagrado. O meu tio era diretor também, fez uns 3 filmes lá. O meu primo também fez filmes. Então é a terra de Graciliano Ramos. É um celeiro cultural. Eu chamo o povo de Palmeira dos Índios o povo culte, né? Porque é muita cultura. E com isso o Jofre Soares, porque eu acho que o Jofre Soares é o maior ator do Brasil de todos os tempos. Tecnicamente ele não é, mas a nível de realidade, a grande parte dos atores, que você sabe, né, começaram a trabalhar com teatro logo cedo, quando são crianças, quando são adolescentes, e Jofre Soares já era de meia idade para cima, e foi descoberto para fazer o filme Vidas Secas, de Graciliano Ramos, lá em Palmeira dos Índios, no interior aqui de Alagoas. E ele, nada mais, nada menos, olha, já na meia-idade para frente, tá? Ele fazia algumas pontinhas no circo da cidade de Palmeira. Sabe quantos filmes ele acabou de fazer? Eu vou dar uma ideia. O José Wilker, que estava na crista da onda da Rede Globo, né, comentando até o Oscar, começou bem cedo a fazer arte cênica, chegou, salvo engano, a uns 60 filmes, né? Mais ou menos, ou 50 e tantos, né? O Jofre Soares, já na minha idade talvez, né? Eu tenho 56 anos, ele passou a fazer 100 filmes nacionais. Participou de novelas também, de minisséries da Rede Globo e de outras, quer dizer, peças de teatro. É dizer, uma sumidade um cara desse, que não é reconhecido ainda pela televisão, pelo cinema, pelas artes cênicas brasileiras. Entendeu? Além disso, nós temos um dos maiores romancistas do Brasil, que é Graciliano Ramos, que foram feitos vários filmes com ele, né? Dos livros dele, né? Então, eu fico muito feliz com isso, são 20 anos de produção independente. Muitas pessoas acham assim, Herbert, mas rapaz, você chegou e poderia ter recebido patrocínio, entrado na linha política e ter recebido dinheiro para produzir os filmes, mas todos os nossos filmes foram independentes. A ideia era essa de fato. Eu sei que é mais sacrificoso, né, da história, né? É mais doloroso produzir o filme, mas eu não me arrependo desse ponto. Se bem que eu não sou contra que o governo apoie o filme. Eu nunca tive isso. Eu nunca participei de festival, porque achei que sempre tem máfia, e sempre tem máfia mesmo, né? Sempre são
aqueles grupinhos, bota alguns para enganar, e também de festival, nem aqui em Alagoas, nem em nenhum lugar do Brasil e no mundo, né? Então, nossos filmes já estão 14, nós fizemos a primeira minissérie alagoana, quem fez foi a gente, né? E exibimos na TV daqui de Alagoas, na TV fechada, além de outras coisas, como, por exemplo, a gente produziu um evento fantástico, talvez um dos mais importantes da humanidade. Foi em 1998, no começo do Zendo, nós produzimos o evento Deus de Tudo de Todos, onde eu chamei todas as religiões que tinham em Alagoas, lá no auditório do Tribunal de Contas, e a gente, cada uma teve 15 minutos a fazer declaração de bem à humanidade, da sua forma, e no final foi extremamente emocionante até para todo mundo que é de bem, né? Todas as religiões, desde as indígenas, espíritas, católicas, budistas, saibaba, evangélico, todas, várias que tinham lá, não vou lembrar de todas. Eu apresentei o evento e no final todos de toda a religião, já pensou, cara? Deram as mãos e a gente cantou uma música que eu não lembro qual foi, mas foi um momento ímpar na humanidade, né? Onde conseguimos conjuntar todas as religiões que tinham cá. Uma não veio, disse que eu não me misturo com lobos, né? Disse, naquela época não tinha celular, no telefone, eu não me misturo com lobos, né? Talvez o lobo que ele fala seja o espelho dele mesmo, né? Mas o fato é o seguinte, 20 anos de Grupo Zendo, quero agradecer, acredito que há mais de 2.000 pessoas ou 3.000 pessoas que se envolveram diretamente nas produções, desde peça de teatro, pegadinha, fizemos muitas pegadinhas, filmes, documentário, fizemos documentário de Cururipe, da Romaria para Frei Damião, em Canafístula, vários documentários de pessoas importantes de cidades, e aí vai, e fomos viajando por várias coisas, sempre independente, né? Nós estamos agora para terminar a edição de 2 filmes da gente, o 13º e o 14º, e eu estou muito feliz, quero agradecer, e eu quero terminar, é o seguinte, eu produzo cinema desde 1998, praticamente, antes eu já produzia cultura desde a década de 70, que tinha coluna em jornal, tinha coluna em quase todos os jornais aqui, de Pernambuco, de Rio de Janeiro e até de São Paulo, também escrevia, né? Escrevi vários livros, inclusive sobre a cultura, sobre a corrupção, né? Mas eu quero colocar uma coisa importante, a gente fazer cultura em Alagoas, o lugar talvez mais pobre do Brasil, onde desde antes não se apoiava a cultura, depois passou-se a criar uma máfia cultural em Alagoas, quando começou a vir verba obrigatoriamente para a cultura, e eu não participei dessa máfia e não participo, e todos os projetos são aprovados por pessoas desse grupo político que apoiam produtores que fazem parte desse grupo político. Então me recusei a isso, a fazer esse trabalho, a fazer essa inserção da minha atividade. Então fiz de forma independente, fazer em Alagoas e sem fazer parte da máfia cultural. Um dia o Jô Soares, naquela época ainda estava com programa na televisão, aí disse que ia ter toda a cultura alagoana lá, e eu não estava, não fui chamado, porque eu não fazia parte da máfia cultural que tem em Alagoas e deve ter em todos os lugares do Brasil. Então quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, foi um sacrifício muito grande, continuarei até o final da minha vida, até quando eu puder. Quero agradecer a minha família, as minhas filhas, as minhas mulheres, as pessoas que me apoiaram, meu pai que já se foi, minha mãe, que eu cuido até hoje como se fosse a minha filha mais nova, que é uma grande cantora, fiz até vídeo também, fiz um CD, clipe dela, e fiz um videoclipe com ela cantando, que ficou tão lindo, cara, você ia se emocionar. Então, 20 anos de Grupo Zendo, a vocês todos que participaram, muito obrigado. Me desculpe as minhas milhares de falhas, porque eu nasci com milhares de falhas.
E com certeza essas falhas elas fizeram parte de problemas que aconteceram, da minha maturidade que foi se evoluindo em si, né? Mas uma coisa eu fico feliz, todas elas eu fiz como um homem honrado, como um homem honesto, como um homem de bem. Todos os meus filmes eu procurei ter um filamento de sentido para a humanidade e não essas porcarias da novela da Rede Globo, por exemplo, que só trazem coisas ruins, de fato. Eu procurei ter um filamento de um sentido para a humanidade e para a vida de cada um. E aqui para nós. Eu não estou arrependido, não. Né? Eu estou muito feliz. Eu espero que o nosso trabalho, não por mim, mesmo eu estando vivo ou não estando vivo, que ele se impacte para você, para todo mundo lá. Esses 20 anos foram 20 anos de muita dificuldade, muitos problemas, mas muita felicidade. É muito lindo. A coisa que mais emociona, eu quero dizer a você, é ver o filme lá exibido, por exemplo, na área do cinema, no caso, sendo exibido no telão, e eu ver a reação da matutada, do pessoal que participou, eu fui para vários lugarejos difíceis de acesso aqui em Alagoas, até entrei em caverna que entrava deitado com pedras, as pedras podiam cair eu morrer, lá em Murici, né? Fiz filmes de vários gêneros, então peças também, peças e filmes de várias formas. Meus programas de televisão sempre procuraram trazer coisas boas, é isso que eu quero fazer. Mesmo, às vezes, usando boneco com humor, com tudo, alguns dos meus filmes têm personagem, ou são de uma comédia em si, eu optei por fazer coisas que têm conteúdo, com um método científico que realmente traga o bem para as pessoas. Elas podem aproveitar ou não depois, mas elas aprenderam a serem éticas, aprenderam a serem honestas, além de serem ótimos atores em si. Né? Também fui editor dos filmes, grande parte, 90% dos meus filmes, quem editou fui eu também. Então, eu fui cinegrafista do filme de 18 cidades. O que eu disse, eu quero... Para eu ensinar, eu preciso primeiro também passar por essas profissões mais difíceis que são dentro da arte cênica. Eu quero agradecer a todo mundo, a todos que acreditaram em mim, aos que ficaram também chateados com minha forma de ser, porque a minha forma de ser, eu, por exemplo, na hora da gravação, quando vai o elenco, as mulheres dormem no quarto, o homem dorme no outro quarto, eu tenho hora de recolher. Porque, imaginou, pode engravidar uma pessoa ali, a gente está ali para fazer um filme, um trabalho científico. Eu quero agradecer também a homenagem da Emilia Clarke, uma das maiores dançarinas do Brasil, que é aqui de Alagoas, que fez um último espetáculo aqui no Centro de Convenções e colocou os meus filmes aí. Quem quiser apoiar o nosso trabalho, esteja ao nosso lado. Se vocês acharem que um trabalho com seriedade, com honestidade e com muito bom gosto seja necessário colocar, e não seja da máfia, não seja dos grupos políticos, não seja puxa-saco, não seja aquelas pessoas que só porque estão perto de você, só porque votam em você ou porque querem um cargo, então apoie, tá? Eu quero agradecer ultimamente ao ser que mais a gente deve agradecer todos os dias, é a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado forças, por ter me fazido superar, porque tinha gravações, eu tinha produções que eu me preparava todo dia para superar a vontade de desistir. Então, o Senhor conseguiu isso comigo. Muito obrigado, sou seu servo. Em todos os meus atos, não só na área cultural que eu fiz, foi baseado em Deus. É para Ele que eu vou lutar até o resto do meu tempo. E se você quiser ajudar a gente, venha que eu acho que vale a pena. Está na hora de você apoiar pessoas éticas, pessoas que querem o bem, independente de ser puxa-saco político seu em si. É mais honrado, você vai se sentir melhor com Deus.
Tá? Muito obrigado. E vamos fazer outros vídeos sobre os 20 anos, especificando as produções, as atividades que tem. Muito obrigado por você estar até aqui comigo até agora, tá? Demorei, não foi? Mas é porque é 20 anos, cara, independente, o cara produzir um negócio lá e produzir tantas coisas. Você vai ver quantas atividades a gente fez. Eu fiz até ator no filme, o Bem Amado, né? Eu fui ator da elenco de apoio do Bem Amado da Rede Globo, né? E eu acho que a televisão está passando por um momento extremamente complicado, de roteiros ruins e antiéticos. Algumas novelas, alguns filmes têm roteiro bom, mas tem muita gente, tem uma banda podre muito grande na categoria da gente e que apoia coisas muito ruins. E eu não sou um deles. Se você também não é um deles, está na hora de você me apoiar. Concorda comigo? Então venha lá. Muito obrigado. Um grande abraço para você. E Deus proteja você e sua família. Tá bom?